Amigos do Mosaico, como fizemos no ano passado, nós vamos ter a oportunidade de dirimir dúvidas, conversar um pouco sobre assuntos muito atuais com o Dr. Fernando Lothenberg, presidente da CONIB, que mais uma vez nos honra, nos agracia com a sua presença. Fernando, obrigado por estar aqui conosco. Eu vou começar o nosso bate-papo levantando um assunto razoavelmente polêmico. O Brasil, para variar, como tem feito nos últimos anos, se alinhou com um monte de países esquisitos e votou na Unesco, que é o órgão de educação e pesquisa da ONU, contra Israel num assunto relacionado a Jerusalém. A CONIB, que às vezes as pessoas nem sabem, que nos representa para fora, que nos representa perante a comunidade maior, deu uma engrossada dessa vez, achou que dessa vez não vai passar em brancas nuvens e tal, ou com um simples comentário e tal. Como é que você explica isso? Bom, eu não tenho que explicar, né? Quem tem que explicar é o governo, porque é a gente que votou. O que eu explico sobre a nossa reação, eu acho que ela não é mais forte, ela vem na mesma linha das anteriores e é interessante notar que se você for pegar o texto dessa resolução, ele em si, ele é melhor do que o da resolução anterior e, por sua vez, o da anterior ainda. Qual é o processo? Essas organizações internacionais, a Unesco, entre elas, tem um padrão de desgastar a imagem de Israel por qualquer coisa que ela faça. Então, a resolução anterior falava da esplanada das mesquitas, não falava do templo, falava do nome do Muro das Lamentações pelo nome árabe, não fala pelo nome que ele é conhecido. Nessa última, estava reconhecida a importância de Jerusalém para as três religiões, aquele vocabulário agressivo já não constava mais, mas para nós ainda choca. Quer dizer, você vê a maneira como ele se refere em Israel e o fato de tratar de questões como a faixa de Gaza, que não tem nenhum patrimônio histórico, não tem nada a ver com a missão da Unesco, nos levou a ter essa reação. O ministro Aloysio ligou para a gente, nós conversamos antes e conversamos depois, é um trabalho que a gente faz permanentemente, não só no momento de crise. Justificou a posição do Brasil, disse que o Brasil votou, tinha um compromisso de votar a favor se o texto de fato fosse melhor do que o anterior, e ele era, mas que já sinalizou que caso a Unesco continue a deliberar sobre temas que não são da sua competência, o Brasil vai mudar a sua orientação. Então, é um trabalho de acompanhamento, um jogo pesado que tem no cenário internacional. Existem negociações que levam determinados países a votarem de uma maneira ou de outra, mas nós, e não estamos sozinhos, com deputados, com sociedade civil, com bastante gente, vamos continuar a pressionar o governo brasileiro para que, de fato, tome uma posição consentânea com a verdade histórica. Não esses textos de resoluções que, na verdade, não representam de fato o que significa a cidade de Jerusalém, todo o contexto do Oriente Médio e, como você falou no início, quer dizer, ficamos na pior companhia. Aliás, eu gostaria de elaborar um pouco sobre a pior companhia, porque as pessoas em casa talvez não saibam. Para muita gente, a ONU é uma dessas coisas assim, quase sagradas, perto de Deus ali, e, na verdade, a realidade é um pouco diferente. Você tem uma quantidade significativa de países árabes, depois você tem, junto com isso, os países muçulmanos. Então, Israel entra, se fosse um jogo de basquete, Israel já entra com 0-60 no placar, tendo que jogar. E 60 é só uma figura de linguagem, porque, na verdade, pode até ser, o número pode até ser maior. O Brasil acabou ficando na companhia de ditaduras e outros lugares e outros países que não tem uma tradição democrática? Com certeza. E esse jogo, como eu estava comentando antes, é um jogo de toma lá, dá cá. Às vezes você vota comigo nessa questão, eu voto com você em outra. Agora, o que a gente vê nessa resolução da Unesco, e isso a gente espera que também se repita em outras organizações, é que o placar vem melhorando. Né? Então, se você pega quantos votaram na primeira resolução, na segunda e agora na terceira, ele está diminuindo o número de países que apoiam. Países que tradicionalmente votavam contra Israel, como a Índia ou o México, mudaram sua posição, se abstiveram. A Argentina se absteve e
o Paraguai aqui votou a favor. Na América Latina nós ficamos apenas na companhia da Nicarágua e o resto são países ou, como você falou, árabes e islâmicos e ditaduras da pior qualidade. Então, acho que o mundo já está percebendo que esse jogo está errado e a gente vai fazer força para que o Brasil entre nisso também. Bom, então, parabéns à CONIB pela iniciativa. Eu tenho a impressão que, insistindo, como você diz, o jogo é duro e pesado, mas tem que ser jogado para que a gente possa, com o tempo, ver uma mudança de posição. Eu acho que sim, e que o Brasil, de fato, deixe de se aferrar a dogmas do passado, veja que o cenário internacional mudou. Eu dizia, por exemplo, o secretário Antônio Guterres, o novo secretário-geral da ONU, que esteve no Congresso Judaico Mundial em Nova York no mês passado, reconheceu o viés que a ONU e as outras organizações internacionais têm com relação a Israel. Então, acho que é um processo gradual e nós vamos continuar batendo de maneira que o governo brasileiro veja também que a posição da nossa sociedade não é a que está refletida no voto. Ótimo. Presidente, muito obrigado por esse primeiro esclarecimento. Eu vou incluir uma pequena curiosidade. A mudança, o cara que hoje dirige as Nações Unidas, Gutierrez, espanhol? Guterres, português, perdão. Já é uma sinalização, coincidente ou não, numa mudança de posição importante dos americanos. Com o presidente Trump agora, tem o seguinte aviso: se vai se votar sistematicamente contra Israel, os americanos vão sistematicamente se negar a contribuir com as Nações Unidas. Fica dado o recado, cada um entenda da sua maneira. O Mosaico volta já já.